Paz a todos, irmãos. Tudo bem? Irmãos, eu venho com uma palavrinha aqui que Deus colocou para mim. Eu escutei alguma coisa sobre ela também, achei interessante estar compartilhando com vocês. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Em Mateus 19, versículo 6, diz assim: Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. A respeito do casamento, irmãos, quando você casa, um matrimônio, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que o que Deus uniu, ninguém separa. E quando você casa na igreja, ou você casa, quem é católico casa na igreja, quem é crente na igreja evangélica, e Deus está presente ali naquele momento, naquele ato, né? Deus é testemunha ali do seu casamento. Até que você cumpriu ali, até que a morte o separe, né? Na tristeza, na dor, em toda situação você está ali, você prometeu que está ali. E Deus foi testemunha disso. E aqui no versículo fala, assim, Mateus 19,6, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Quando você casa, você e a esposa, vocês viram uma só carne perante a Bíblia, viram uma pessoa só, são um só, né? Eu vou contar um pouquinho agora da história de Jó. Jó, quando Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os bens, na família, em tudo dele, Deus permitiu, porque Jó falava, o Satanás falava, o teu filho Jó tem tudo porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar nas coisas dele, eu quero ver se ele vai continuar contigo. E Deus falou, então você pode tocar, você só não vai tocar na vida dele. E aí Deus permitiu, Satanás tocou no gado, tocou nas propriedades, tocou nos filhos. E na verdade tocou até na saúde de Jó. Jó ficou numa situação a qual ele estava com lepra, e a mulher falava para ele, abandona esse Deus e morre, né? Onde você vai com essa fé? Já não tem mais jeito, acabou. Acabou para você, Jó. Aí que vem a parte do casamento, né, de Jó. Satanás veio e tocou em tudo de Jó. Mas Deus falou para Satanás, você só não vai tocar na vida dele. Jó perdeu até os filhos. E a mulher estava íntegra. A mulher estava íntegra. A mulher não foi tocada pelo Satanás. O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Jó era casado. Ele tinha uma esposa. Quando Deus não permitiu que tocasse na vida de Jó, automaticamente Deus não permitiu que tocasse na vida da esposa dele. Porque no matrimônio, no casamento, eles viraram uma só carne. Entendeu? Então talvez não, se não tivesse um casamento ali, com certeza Satanás tinha tocado na vida dela. Mas como havia um casamento, havia um matrimônio, debaixo da unção de Deus, debaixo ali da presença de Deus como testemunha, como ali virou uma só carne, a própria Bíblia diz isso, Satanás não teve poder para tocar na esposa de Jó. Porque Jó e a esposa seriam uma carne só. Então ali, Jó, apesar de toda a sua doença que Satanás colocou nele, que depois Jesus o curou, e depois Jó teve tudo em abundância, o dobro do que ele tinha antes. Eu só queria lembrar essa história para mostrar para vocês que Deus está no casamento. E quando ele fala de uma carne só, Jó foi prova viva disso, ele e a esposa. Apesar de ter ficado só a esposa, e a esposa dele ainda falava, abençoe esse Deus e morre. E então você viu que ali como uma só carne, Satanás não tocou nem nele nem na esposa. Apesar de tudo, tirou a vida de todos, mas a vida deles ali ficaram de pé, mesmo doente, mesmo com aquela doença que Satanás colocou, ele ainda permaneceu de pé. Reflete nessa história, irmãos. Às vezes a situação não é aquelas que a gente, né, pensa ou acha que não vai suportar. O casamento é complicado porque é uma junção de duas pessoas de famílias diferentes, mas quando se junta, quando é bênção de Deus,
quando Deus aprova, quando Deus está ali como testemunha, dá certo, irmãos. É bênção de Deus. Deus está no negócio. E quando você entra na presença de Deus, Deus move, Deus usa, Deus faz acontecer na sua casa, na sua família, na sua esposa, a esposa no seu marido. Deus muda a situação. Tem muitas ocasiões aí que a esposa é bênção e o marido está desviado. Muitas situações o marido é bênção e a esposa é desviada, né? Ou droga, ou na bebida. Não desiste não. Continua orando, continua buscando. Porque Deus vai mudar a sua casa, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua família. E um dia você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza disso. Deus muda a história. Ainda que o ser humano diga da boca para fora, eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira. Deus muda toda e qualquer situação. Deus muda a história da sua casa, da sua família. Tenha fé, não desista. Continue orando pela sua casa, pela sua família, que vai dar certo. Quando você menos esperar, está todo mundo na presença de Deus. Em nome de Jesus. Profetizo na sua vida. Fala com a sua boca. Deus quer ouvir com a sua boca. Fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glórias a Deus. E é isso, irmãos. Deus é só vitória. Você vai ter luta. Você vai ter momentos difíceis. Mas você vai ter vitória também. Tá bom? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo com alguém que Deus colocar no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade aqui. E Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.